Bem-vindos a mais uma Flag Talks, nesta primeira temporada dedicada ao mercado da publicidade. Hoje temos um convidado que não vem propriamente, exatamente do mercado da publicidade, mas é uma tradição que temos feito nos últimos episódios. Portanto, já trouxemos o Miguel Varela da produção, depois a Sra. Alvarez Batista da mídia, e agora vamos trazer uma área que é complementar, sem ofensa, à publicidade, que é a área das relações públicas ou da assessoria mediática. O José Franco é CEO da Corpcom. Certo, diretor-geral, sim. O diretor-geral. Gostas mais de... É, Eu disse isto, tu trabalhas marcas tipo Facebook e coisas do género, portanto... Sim, mas eu não uso muito essa expressão. Acho que, enfim, na consultora não uso, mas sim, sou o responsável, fundador, se quiseres, se estiveres ligado a falar na linguagem das startups, sou fundador e diretor-geral da agência. A primeira pergunta, nós começamos aqui sempre com uma provocação. A primeira provocação que eu te fazia é, no mercado das relações públicas, sabemos-lhe assim, porquê é que vocês chamam tantos nomes à mesma coisa? É assessoria mediática, relações públicas, assessoria de imprensa? Sim, eu costumo definir relações públicas, se calhar é um bocadinho redutor, e há quem me diga tipo, estás a dizer uma bacurada. Mas relações públicas, na realidade, é tudo aquilo que implica a partilha de um determinado conteúdo. Às vezes pode ser positivo ou negativo. Quando, tradicionalmente, o PR, não é? Como se designou, e portanto nós traduzimos para Public Relations, para Relações Públicas. Eu não gosto da terminologia em português, mas isso é um outro tema. Implica... Relações públicas. Não gosto porque o pessoal diz que é relações públicas do bar e do café e da discoteca. E, portanto, assim, é um bocado tipo o nome de profissão fictícia de mulher de jogador de futebol. Sim, exatamente. Nesse sentido é. Na realidade é tudo aquilo que implica... Ou de interiores, também pode ser. Exato. Se chamares designer é muito mais cool. Tudo o que implica uma partilha de um determinado conteúdo. Isto o que é que significa? Significa, tradicionalmente, nós, consultores, estávamos um bocadinho na linha da frente das empresas, das organizações, em convencer um jornalista a partilhar com a sua audiência um determinado conteúdo, a gerar notícia ou conteúdo informativo. E, portanto, isto é uma partilha. É o que agora se vulga por earned media, no fundo, é tudo aquilo que falam de ti, e o jornalista tinha um papel central. Hoje, enfim, com a internet e o nascimento das redes sociais, passámos a ter um espaço mediático muitíssimo superior, porque já não estamos a falar de meios de comunicação que partilham um determinado conteúdo, mas sim milhões de pessoas que partilham um determinado conteúdo. Portanto, eu resumo as relações públicas normalmente a toda uma atividade que implica a partilha de um conteúdo junto de uma determinada audiência. Conteúdo que não é pago, daí a diferença em relação à publicidade. Sim, não é pago, embora muitas vezes hoje as agências de comunicação também tenham um bocadinho um papel de ajudar a empresa, a organização, em toda uma estratégia de comunicação que também envolve conteúdos pagos, não mídia. Principalmente digital, não é? Sim, principalmente digital. Conteúdos editoriais, se quiseres. Não publicidade, ou seja, eu não compro. As chamadas publi-reportagens. Que agora chamam-se sponsored content. É tudo a mesma coisa. E por isso, o nosso papel acaba por ser um bocadinho a criação de que pode ir desde a ideia, já lá vamos depois para discutir um bocadinho, porque as ideias supostamente são as agências da publicidade que têm, e eu não concordo nada, mas desde a ideia da criação de um conteúdo até à sua publicação, tradicionalmente partilhado ou por um jornal, ou por um jornalista, ou por uma pessoa qualquer que partilha um determinado conteúdo que tu podes criar, que tem uma origem numa ideia e que depois pode ser executado, e aí sim, por outro tipo de parceiros. Por exemplo, eu não faço vídeo, não faço conteúdos de vídeo, mas trabalho com parceiros que o fazem. Mas essas caixinhas que estamos a falar agora, eu vi, por exemplo, um exemplo mais ou menos recente, a Ketchum, a agência de PR, o network sim, é uma das melhores do mundo, de agências de PR, recentemente começou a colocar em todos os escritórios, quer a nível global, quer a nível local, diretores criativos, equipas criativas, copywriters, diretores de arte. Tendência. É uma tendência cada vez maior. Achas que no futuro próximo fará mesmo diferença haver a agência de publicidade, a agência de PR, a ativação, a mídia? Acho que não. Eu acho que essas disciplinas vão todas ser integradas.
O que tu tens que fazer é, tu tens que ter muito bons criativos contigo. Mas ou seja, eu poderia contratar-te, a ti, enfim, um bom criativo, e começar eu também a fazer esse trabalho, se quiseres mais publicitário ou de conteúdo publicitário, ao qual eu depois posso introduzir um conjunto de ideias e know-how, que eu sei que vai ter mais potencial de partilha, seja no espaço mediático, tradicional, nos meios de comunicação social, seja também nas redes sociais. Nas redes sociais, se calhar o criativo publicitário está um bocadinho mais em vantagem, porque, voltando à tua primeira pergunta, a assessoria de imprensa é apenas uma parte da atividade das relações públicas. Se quiseres o last mile, é aquilo que... Dou-te um exemplo claro. Eu imagino-vos todos a fumarem cigarrilhas e a almoçarem com os jornalistas. Não, isso no Café de São temos Bento. de fazê-lo. Eu, por acaso, estás a falar com uma pessoa e eu não tenho uma atividade muito social nesse aspecto. Ao contrário de muitos colegas meus. Não fazemos muito esse relacionamento. Até porque hoje em dia vivemos estamos com um problema que é o tempo. Os jornalistas não têm tempo. O jornalista é um herói. O que os jornalistas hoje fazem. Não, é um herói, pá, é um herói. E somos todos um bocadinho heróis. Eu gostava de ter mais tempo para fazer isso. Gostava mais tempo para dar entrevistas. Gostava de ter mais tempo para pensar estrategicamente o futuro da agência, das pessoas, de me dedicar a recrutamento. Não tenho. Pá, o tempo é coisa que nós cada vez temos menos. E o jornalista muito menos tem. Por isso, para nós é muito mais difícil vender uma história, porque temos que apanhá-lo numa fase em que ele tem tempo para nos ouvir, não está a fazer conteúdos online, não está a fazer conteúdos para o jornal, não está a fazer todo o trabalho que o jornalista tem que fazer. Bem, por isso, isso era no passado. Ou seja, eu hoje o trabalho numa agência é bastante diferente do trabalho do que era no passado. Depois podemos ir uma das lógicas que me parece mais diferente havia essa lógica de influência que tinha o seu lado pernicioso, mas acho que também tinha uma vantagem, que era teres mais tempo para explicar a um jornalista aquilo que tu querias vender sobre uma marca, uma instituição, whatever. Mas hoje não caímos também um bocadinho, e tu que já estiveste do outro lado, que estiveste no lado do jornalismo, não caímos na ditadura do press release? Isso é um combate que eu tenho internamente. Nós temos obviamente que fazer o chamado press release, que basicamente é um formato, é um documento que tem toda a informação construída de uma forma objetiva, enfim, com todas as regras que um comunicado de imprensa tem que ter. Há muitos que gostam de fazer comunicados comerciais cheio de adjetivos e nós temos que o fazer sempre. Portanto, é sempre uma ferramenta que está ao alcance de nós podemos entregar a alguém o conteúdo que ele poderá ou não escrever. Eu tenho um combate do press release, assim, eu prefiro muito mais não mandar um Word e escrever um texto com um ângulo que eu acho que é crível, que é interessante para aquele jornalista específico que escreve sobre aquela determinada matéria, lifestyle, startups, o que for, do que propriamente estar a disparar para uma base de dados de comunicado. A boa notícia para nós é que parte dos bons resultados que nós geramos é porque não fazemos o que muitas outras consultoras fazem, que é disparar press releases para a base de dados. Mas isso no caso também é um bocadinho de modas. Pela parte que eu sei na publicidade, a grande moda neste momento é os press kits. Aquilo que enche o olho ao diretor de marketing ou diretor de comunicação, o press kit. Porque tu tens que satisfazer também um cacho de bananas, uma coisa assim. Isso tem sempre um impacto. O jornalista gosta de receber esse tipo de peças criativas, até às vezes disruptivas, fora do comum, para receber uma determinada informação. E isso é positivo, porque vamos impactar aquela pessoa que é muito importante, que nós queremos impactar. Se isso traz mais resultado, não tenho nenhum estudo que o comprove. O que sei é que hoje, com o afunilamento da informação, portanto, temos um espaço mediático cada vez mais difícil de entrar, temos menos jornalistas, os jornalistas estão mais ocupados e há mais pessoas a divulgar. Portanto, qualquer pessoa com um computador e um telefone pode fazer esta atividade. Muitas que fazem, não há barreiras à entrada. Nem toda a gente pode ser criativa, não é? E ter boas ideias. Mas isto é uma atividade que, na componente da assessoria de imprensa, toda a gente o faz. Eu vejo imensos startups que não querem pagar uma consultora, não têm meios para fazer
a fazê-lo, e há uns que até fazem bem. Portanto, é uma atividade enfim, qualquer pessoa pode entrar. Os resultados é que são diferentes, porque isto tudo obedece a todo um conjunto de processos e técnicas que, se tu não os tiveres, também podes encher. Aliás, se tu vires, as próprias empresas que fazem monitorização do clipping, o chamado clipping, Sim. hoje em dia têm plataformas que tu acedes e pagas um FII muito pequeno e tens acesso à base de dados todos dos jornalistas e podes segmentar e dizer que queres jornalista daquela área, quero dizer. E as pessoas fazem. Os resultados disso é que são fracos. Por isso agora depende um bocadinho qual é que é o teu Tens objetivo. sites que fazem isso gratuitamente, supostamente. Sim, tens essas bases de dados que fazem disparam automaticamente. Se tu reparares hoje em dia, se tu quiseres contactar um determinado jornalista, qualquer pessoa pode fazer, tu vais ao quando tu escreves e tens lá a fotografia do jornalista, tens o descritivo do jornalista, tens o e-mail, o Facebook, o LinkedIn. Portanto, se tu quiseres contactar aquele jornalista que escreve sobre determinada matéria, tu podes fazê-lo, és livre de o fazer. E podes ver com uma boa história que o jornalista vai comprar na hora porque aquilo diz respeito àquele conteúdo que ele normalmente costuma escrever. Ou seja, então a lógica do almoço, hoje em dia, dessa influência perde cada vez mais sentido. Ou seja, essa é a história no final do dia. Normalmente, esse almoço, ou é porque tens uma coisa muito interessante para vender, ou tens uma grande história para passar, e vais mantendo esse relacionamento, porque é network, não é? Na prática, estamos sempre a falar de network. Quanto mais relacionamento tu tiveres com o profissional dos mídia, melhor será a tua relação e, portanto, se calhar melhor também serão os teus resultados. Eu não vejo a coisa necessariamente por aí. Eu tenho bons relacionamentos com uma grande parte da imprensa, mas tem muitos jornalistas que eu, Estado de Portugal, nunca tive com eles. E isto o dominador como é o tempo. Não existe hoje. Lógico que eu acho que aqui é interessante, diz-me tu se é verdade ou se é mentira. Mas todos os casos de publicidade, ou grande parte dos casos de publicidade que tu vês lá fora, tem o que chama a mídia espontânea. Né? Os brasileiros chamam mídia espontânea. A mídia, o que quisermos chamar. O impacto mediático da... E eu noto uma coisa que é, os meios, são os meios anglo-saxónicos, e até alguns latinos, quando uma marca faz uma campanha publicitária, eles não têm medo de fazer notícias sobre aquilo. O Burger King acabou de lançar uma boa campanha que fez isto, e é normal que isso aconteça. Em Portugal há uma barreira quase intransponível. Ou seja, eu que conheço alguns jornalistas até, se falar com eles por uma campanha que eu fiz para uma ONG qualquer, eles publicam. Para uma marca eles dizem, não, isto tem uma marca. Achas que ainda existe esse preconceito? Existe, e se tu reparares... Tirando os económicos, se calhar aqueles económicos é um bocadinho diferente. Depende daquilo com quem tu estás a dirigir, ou depende daquilo qual é o teu objetivo, do que é que queres comunicar. Se queres comunicar o teu trabalho criativo, tens obviamente os meios de comunicação que falam sobre tirando marketing, briefing, sabe o que é, exatamente. A questão é esta, que é, se tu reparares, a maior parte destas grandes campanhas que estás a falar, e eu não sou propriamente um estudioso e não acompanho muito, agora como vou ser júri dos Sabre Awards, vou ter mais tempo para me dedicar ao assunto e ver o que é que se faz. Mas a ideia que eu tenho é que os grandes prémios têm sempre um lado social. Quando estás a falar em ONG, tem sempre um lado social, ou educativo, ou tem um impacto social. Se tu vês os vencedores de Cannes, têm sempre um pressuposto. O Fearless Girl é um nicho. Mas, por exemplo, um caso... Repara cá, o Sequeira. Não estamos a falar de marcas comerciais, não estás a falar de uma ação comercial que teve um grande impacto. Vou-te dar dois exemplos que tiveram um impacto interessante. E são dois para percebermos como é que foram falados lá fora. São os dois da Burger King deste ano. Um era uma série de anúncios de imprensa, que era um dos diferenciais do Burger King em relação ao McDonald's, é que o McDonald's faz hambúrgueres na chapa e o Burger King na grelha. Então eles, para promoverem que fazem na grelha, utilizaram fotos reais de Burger King já a arder, que incendiaram. Ok, e puseram as fotos a explicar, pronto, isto aconteceu porque nós fazemos hambúrgueres na grelha. E aquilo foi imensamente coberto pelos mídias. E outro foi interessante, que foi com a lógica do que se fala hoje do Google Home, dos assistentes virtuais todas, eles hackearam o Google Home. Basicamente fizeram ali um esquema de SEO e no anúncio disseram "Ai Google", aquilo, em caso das pessoas, ligava o Google Home e eles hackeavam o aparelho. Achas que em Portugal isto era notícia? Talvez não. Se o H3 fizeste essa campanha, por exemplo, acho que... Talvez não. Não, já estás a falar de mercados extremamente maduros e de um grande preenchimento de espaço mediático. Em Portugal tens um espaço reduzido.
Os meios jornalistas nunca te falariam disso. Tipicamente falam, ou quando a campanha corre mal e gera um problema, e esses falam todos. Sim. Epá, quando dás uma gafa ou respondes mal a um cliente nas redes sociais, aquilo, e a partir do momento em que sai do espaço das redes sociais, que é curioso, tens visto praticamente todos os dias, o problema sai do espaço das redes sociais e vai parar às notícias. Portanto, os jornalistas escrevem sobre problemas nas redes sociais. Que é uma coisa extraordinária, não é? Isso é quando escrevem mal. Mas normalmente escrevem mal. Quando escrevem mal, estás a falar do porém... Burger King que arderam. Na prática, a comunicação social sempre se regeu mais pela má notícia do que pela boa notícia. Repara, durante anos e anos tiveste despedimentos em massa, tiveste até nos próprios mídia, mas eu que vim trabalhar no setor das telecomunicações, tivemos um período entre 2000 e 2007 e posterior, até pós-crise, as notícias eram sempre empresas que despedem. Tu hoje tens um fenómeno ao contrário, que todas estas empresas tecnológicas, telecomunicações, startups, estão a recrutar milhares e milhares de pessoas e não vês notícias de recrutamento nos telejornais, vês nos meios económicos, etc. Eu acho que isto é um bocado de espelho, mas o que eu vejo de notícias positivas de qualquer empresa em Portugal, isto a ser mauzinho, e se calhar também é culpa em parte das agências de RP, é ou o político visita a fábrica, ou a loja, ou whatever, ou inaugura qualquer coisa. O político tem a agenda e parte da agenda mediática é definida em função do político, mesmo que ele lá vá fazer um favor, chamado frete, para inaugurar um determinado sítio. Por isso é que normalmente nós, agências de comunicação, dentro daquilo que é a nossa relação de public affairs, quando temos um cliente que vai inaugurar qualquer coisa, convidamos o político A ou o político B, preferencialmente o professor Marcelo ou o António Costa, porque os mídias vão todos atrás. O que não é necessariamente positivo, mas tem cobertura mediática. É assim que funciona o sistema. Poderás perguntar. Mas muitas vezes tem cobertura mediática ao contrário, ele vai lá falar sobre o RSI, sobre o Orçamento de Estado. Claro, sim, mas obviamente depois a mensagem pode ser completamente ao lado porque há um problema. Obrigado. Mas isto para te dizer, portanto, o espaço mediático é assim que funciona e, portanto, se tu quiseres fazer PR, tens que obedecer às regras do espaço mediático. A verdade é que tu podes introduzir mais criatividade nos conteúdos. Repara, antes era só a notícia. Hoje tens conteúdo informativo. Hoje tu vês meios generalistas de referência a apostarem em conteúdos informativos, não necessariamente na notícia, na construção da notícia de que a pessoa A fez aquilo, a pessoa B, e tu tens uma oportunidade muito grande para explorar esses conteúdos informativos que não tinhas antes, mesmo para marcas comerciais. E isto é uma oportunidade que as agências de comunicação acho que estão a aproveitar e estão a aproveitar bem, e as agências de publicidade também sabem que podem ter impacto neste espaço mediático com algumas das ações, porque existe mais abertura para escrever, tipo, saiba como poupar no Natal, ou saiba como conheça as ofertas, as novas ofertas sei lá, do restaurante, do que for. Cheira logo a branded content do Observador ou do Eco, por acaso. Não, se reparares, a maior parte não são branded content. Sim, muitos não são, Mas não são. É a editoria de lifestyle. Porquê? Porque tens que oferecer este conteúdo. Porquê? Porque as pessoas que querem receber este conteúdo. Então tu tens que fazer o conteúdo em função do que as pessoas querem ver. Obviamente, mas isto já é de um espaço fora daquilo que é a notícia, da notícia diária, da agenda mediática, da política, da economia, da cultura, do desporto. Tu falavas há pouco e tocaste ao de lado num assunto que eu acho que é um tema interessante, que é o que nós vivemos hoje, na minha opinião é dramático e presumo que na tua também, um atrofiamento da mídia em Portugal incrível, não é? Portanto, temos hoje a empresa que não sabemos o que é que vai acontecer a grande parte dos meios. Os jornalistas são os heróis, sem qualquer tipo de graxa. Mas corremos o risco de ter um país sem jornais? Corremos o risco de ter um país com muito poucos jornais e muitos poucos jornalistas a fazerem aquilo que é a missão do jornalismo. Corremos claramente. Se tu reparares, quer dizer, não é só cá, é no mundo inteiro. A informação vai-te sempre chegar no tipo de formato que não no papel. Acho que o papel não vale a pena, quer dizer, isto é de anos. Ainda vai haver umas revistas.
Eu outro dia comprei a Será uma Fast coisa Company, premium, não é? comprei a Fast Company, pá, tinha 60 páginas. Tipo, até esses conteúdos que são dirigidos a um público cada vez mais crescente, que procura inovação. Fast Camp, na Wired, de hoje a três. Todas as revistas têm cada um problema. E isto é porque não fazem publicidade. A publicidade no papel deixou de ser relevante. A audiência está no digital ou na televisão. A televisão ainda é rei, apesar de tudo. Eu continuo a achar que, enfim, os conteúdos televisivos ainda são aqueles que criam mais impacto, mais do que o digital, mas a verdade é que as pessoas passam um tempo no Facebook, no Google, a pesquisar, nas redes sociais, todas as novas plataformas que vão surgir. E, portanto, as marcas querem estar aí, querem converter. Não é? Depois podem converter com ideias, anúncios interessantes. Se reparares a linguagem da publicidade, e tu deves acompanhar isso muito mais do que eu, é interessante que são cada vez mais histórias, ou são documentários, ou são trechos de filme do final feliz, que tu começas a chorar. Sim, e mudou-se aquele formato dos 30 segundos, acabou e temos formatos são mais histórias, e longos. mesmo nos anúncios dos 30 segundos tentam-te contar uma história. Basta ver os últimos de Natal, não é, que tem sido esta semana. E histórias é isso, acaba por ser PR, não é? Acaba, no fundo, eu não tenho dúvidas de que não vai haver grande espaço para que cada um tenha a sua área. Antes era o marketing direto, depois para ser a ativação, depois a publicidade, depois o branding, depois isto tento tudo a migrar. E quando tu pensas num cliente, num problema ou numa oportunidade, que vais divulgar um novo produto, vais pensar disto de uma forma global. Para nós é uma grande ameaça o que vocês estão a fazer, porque eu vejo com algum receio o bom trabalho que as tradicionais agências de publicidade estão a fazer a entrar na nossa área. Porém, acho que é uma oportunidade de nós também entrarmos um bocadinho na vossa área. Se for como a Catch-me, contratando diretores criativos, não sei. No meu caso, não procurarei se calhar mais fazer parcerias contigo, com outras agências criativas, porque tenho um problema para resolver para um cliente, do que propriamente estar a juntar negócios. Mas admito que seja uma tendência internacional e que também chegue cá. E em vez de vermos fusões de agências complementares, similares, podemos... A determinada altura, em Portugal já se falou várias vezes disso, né? Houve várias grandes agências. Eu, assim, à primeira vista, lembro-me da Cunha Vaz ter feito isso há uns anos, ter anunciado, vamos entrar no mercado da publicidade, vamos fazer uma agência, mas depois nunca... E como a Cunha Vaz houve várias, mas... Isso é uma decisão que cada um, enfim, define fazê-la, porque eu admito que tu, quando tens um cliente e tens uma Tal como a Strat e a Brandy também entraram, por exemplo... Se calhar tu vais tentar vender um conjunto de serviços. Das duas uma, ou ofereces uma enorme qualidade de serviço nessas áreas, que eu tenho imensas dúvidas, porque acho que tu és publicitário e eu sou relações públicas, e eu não me quero pôr no teu papel. Posso ter ideias criativas, posso discuti-las contigo, ou eu te vou contratar bons publicitários para oferecer esse serviço, mas nesse dia vou perder aquilo que é o meu DNA. Por isso, eu vejo agências grandes a entrar em várias áreas, digital, campanhas, branding, etc. Acho lindamente, mas se o fizerem tem que o fazer bem. E tem que ser não de forma integrada, porque um determinado cliente pode querer trabalhar contigo numa determinada área, mas não quer trabalhar na outra. E por mais que tu tenhas uma boa relação com ele e possas vender tudo num pacote, por vezes, se uma coisa corre mal, a outra acaba por ser impactada. Por isso, eu nunca procurei... Repare, continua a ser uma agência pequena, somos 7 pessoas. Nunca procurei essa dimensão de poder oferecer. Eu prefiro muito mais, se tiver a oportunidade de telefonar e dizer, olha, junta-te comigo para isto, vamos fazer uma coisa juntos, do que propriamente estar eu a criar esse negócio e aumentar o meu volume de negócios e a minha organização para oferecer aquela área específica. Há uma coisa interessante que é, olhando para as outras agências do mercado e olhando para a Corpcom, eu que estou completamente fora do mercado das RP, eu costumo dizer ao Rodrigo Saraiva, quando organizava aquilo do PR, eu só ia lá para os copos. Nunca lá fui. Eu ia para os copos só. Convidava-me e dizia, pá, era uma excelente iniciativa. Era excelente.
pá, sobretudo para networking e para Networking, eu ideias. gostava mais de networking. Acho que Para era. copos, isso é para copos. Mas lá está, Eu isto é uma conheci a minha iniciativa, mulher uma no PR iniciativa After interessante do Works, por Rodrigo, que eu acaso. nunca fui. Epá, nunca fui, ele convidou-me imensas vezes e nunca tive Eu tempo não, para ir. eu não teria casado se não tivesse ido. Eu conheci a minha Então, mulher lá. já tiveste É aí verdade. uma É verdade. origem. Mas há uma coisa interessante, que é, olhando para as outras agências de PR, para a maioria das outras agências de PR, aquilo parece chato. Parece muito institucional. Eu vejo, pá, imagina o gajo de PR, o gajo de fato e da gravata, com os botões dourados. Por um lado, Sim, sim. pesadão. E tens razão. Pesadão. Olhando, Os eu não nomes, conheço todas os as próprios agências, nomes da maior parte das agências soam um bocado a escritórios de advogados, estás a ver? Sociedades de Isso foi uma advogados. tendência que E agora como é completamente é diferente? da década de 90. Pois, provavelmente. É para Corpcom. Aliás, eu já pensei várias vezes mudar o nome, porque desde clientes dizer, este é o José Franco da Popcorn, isso, olha, isto está um bom nome para uma agência. Até o tipo mais old school que diz, Copcon, epá, como é que você fez escolher um nome desses? Pá, tal, por causa da Copcon pós-revolução. Eis o Copcom, sim, ok. Eu estava a chegar lá, não estava a chegar lá. Podia chamar Hotel só, fazer o rebranding para Hotel. Eu optei pela Corpcom, pelo nome Corpcom, porque basicamente é a abreviatura de quando tu dizes, pá, este é o Corpcom da agência, que é o gajo que tem as Corporate Communications. Normalmente Corpcom até com 2 M's, mas porque eu, como vinha das empresas, embora tenha passado trabalhei na Lift, na altura era bairro alto, depois transitou para o Lift, eu vinha das empresas e o meu objetivo era trabalhar nas empresas. Até porque eu nunca me imaginei trabalhar numa agência de comunicação. Já tinha feito várias experiências pontuais, como freelancer, e entre o jornalismo, como já estive em todos os sítios, entre o jornalismo, as agências e o cliente, eu sempre preferi trabalhar no cliente. Sempre. Mesmo em termos de carreira, e preferencialmente em empresas internacionais. Mas quando defini o nome Corpcom foi nesse sentido, foi tentar que fosse um departamento externo da empresa para poder acompanhar aquelas áreas que eu acompanhava na empresa, que inclui comunicação interna, a assessoria de imprensa, a parte de Investor Relations e comunicação financeira, a parte de CSR, de responsabilidade social, que cada vez mais é obrigatório. E por isso foi nesse contexto. Obviamente que nem nunca tive uma grande estrutura para fazer comunicação interna de empresas e depois percebi raramente que não é propriamente um bom negócio. E portanto, pronto, acabei por me dedicar mais. E o nome ficou. Mas já pensei em mudar. Há uma coisa que é Mas cinzentos, deixa-me só dizer uma coisa. É verdade. E existe muito, repara, eu trabalho do telefone, da influência, do computador, da gravata, sempre foi uma imagem muito implícita nas agências de comunicação, relações públicas. Isso tem mudado ao longo do tempo, se tu fores a ver hoje, tens grandes agências de comunicação muito mais... Há menos trabalho em lobby do hotel. Já mesmo o próprio ambiente de trabalho... mais criativos, mas não existe um grande trabalho criativo e eu acho que é isso a parte mais importante das agências de comunicação, se quiserem sobreviver, nem é estarem no digital ou nas redes sociais, não, é procurarem resolver os problemas dos clientes ou identificar as oportunidades. Quando eu falo de um problema, não é necessariamente um problema mau, é um problema, ou seja, tens uma situação, tens aqui uma análise de um contexto e tens que procurar fazer uma iniciativa para responder e ter resultados para responder a esse problema da forma mais criativa possível. E a criatividade não só tive aqui um rasgo criativo de uma grande ideia, vamos lançar um balão não sei aonde, não é isso, é na criação dos próprios conteúdos que têm que ser mais criativos, têm que ser menos press release, têm que ser menos detalhados para o trabalho do dia. A criatividade já não é tanto informar, é mais convencer. Tu olhares para o mercado e dizes assim, pá, caramba, não faz sentido eu estar a escrever um press release e mandar por uma catrefada de uma base de dados, quando na realidade tu podes procurar outro tipo de conteúdos, vais ter muito bons resultados, os mercados, os mídias vão-te acompanhar e mais, podes incluir isto também com impacto nas redes sociais, ou vice-versa. Eu tento fazer isso, obviamente que depende muito dos clientes que tu tens e das oportunidades que te dão,
mas vamos traçando o nosso caminho. Uma coisa interessante é a tua carteira de clientes. Interessante do ponto de vista que também não é nada chata, pelo contrário, é bastante sexy. Falamos aqui do Facebook, Uniplaces, portanto, várias startups. Como é que especializaste no assunto? Não. Isto tem um bocadinho a ver também com responsabilidade social e do valor que tu podes acrescentar. Porque eu no dia em que perceber que não estou a acrescentar valor nenhum e não me estou a divertir, saio imediatamente disto, vou fazer outra coisa qualquer. Compro um carro e sou motorista do Uber. E faço TRP a conversar com os clientes. As startups nasceram porque em 2010 eu sempre trabalhei em startups, na realidade. Trabalhei na Maxitel, foi uma startup na área das telecomunicações que faliu. Saí da Maxitel e fui para a Onyway, que as pessoas se calhar não conhecem, mas isso era o quarto operador móvel, era o 93, o 95. Uma grande empresa onde trabalhei com os melhores profissionais, nomes, não vou citá-los, mas dos melhores profissionais, e faliu, fechou, não faliu, foi a EDP que decidiu fechar, dos melhores sítios onde aprendi, com pessoas fantásticas, e eram startups, portanto eu sempre trabalhei em ambientes de startups, e lancei uma corretora online no ano 2000, portanto falava-se muito de startups. O que aconteceu foi que, mais ou menos em 2010, eu conheci o Pedro Rocha Vieira, que estava a lançar um projeto com um cliente meu e me apresentou a BTI, que hoje é a entidade mais, eles são até aqui vizinhos, a entidade mais relevante naquilo que é o ecossistema de startups em Portugal. E juntos começámos uma viagem muito interessante na exploração do espaço mediático para mostrar aos mídia que nem só de Ricardo Salgado e Zé Albabas, enfim, e depois também muitos outros gestores dizer isso há 4 anos. Queria dizer isso há 4 anos aqui. Não, eu estou a falar deles, agora obviamente estou a brincar por causa no sentido negativo, mas não era só de António Mexias e de grandes gestores e dos gajos lá foi contra a EDP agora, não, sem qualquer, eu acho que o António Mexias é dos gestores que melhor comunica em Portugal, mas isto para te dizer que havia uma nova geração e eu vivi muito perto dessa geração. Quando tu tinhas a manifestação dos jovens da geração Arrasca na Avenida da Liberdade, estava a BTI a fazer um acelerador com o Miguel Santamaro e com o Nuno Sebastião da Fidzai, portanto com toda esta nova geração que em vez de pedir um emprego estava a criar o próprio emprego, estava a criar as ideias. Foi dos períodos mais felizes da minha vida, porque percebi que todas as más notícias da Troika, etc., não me afetaram nada, porque tinha ali alguma esperança. E a verdade é que esse trabalho foi, enfim, modéstia à parte, bem feito, recebemos até prémios internacionais e nos levaram hoje a ter, eu diria, as melhores startups, tirando a Farfetch, que não é a nossa cliente, acho que todas são nossas clientes e trabalham connosco. E é bom ter essa... Se calhar o José Neves está a ver, é uma boa hipótese. É uma boa hipótese. É uma boa hipótese. Tinha que ir para Guimarães e para Londres é uma chatice. E isto é bom, ou seja, o lado bom disto é que tu tens gente fantástica com quem trabalhas. E que hoje em dia, eu na altura lembro numa entrevista que dei, diziam assim, mas isso dá dinheiro? Disse, não dá, mas provavelmente vai dar. E hoje em dia continuamos a apoiar para o bono startups, estamos a trabalhar com 2 startups, não é para o bono, porque algum valor tem que ser pago, mas ajudamos, porque acreditamos nas empresas, acreditamos nos empreendedores. A abordagem à startup pode muito passar por aí, ou seja, um tipo que tem uma grande ideia para uma startup que não tem fundos ainda para pagar uma agência de RP, desafiar-te a cresceres com ele e depois a partir daí... Na realidade, analisando, foi isso que fizemos. E continuamos a fazer. Obviamente, mas eu não sou startup, atenção, nós temos obviamente muita tecnologia, muita empresa de internet, temos multinacionais como o Facebook, mas outras também a trabalhar connosco, mas também temos lifestyle, temos restaurantes, temos hotéis, temos cultura, fazemos a comunicação do Miguel Araújo, e que também é um estou com as bilhetes. Fizemos o EDP Cool Jazz durante 3 ou 4 anos. Continua com as coisas que têm bilhetes, podes continuar. Sim, a música, sabes que eu sou muito ligado à música. Mas enquanto agência de comunicação podemos fazer qualquer... eu olho para isto de uma forma, posso fazer carros, como amanhã faço moda, como amanhã faço tecnologia. Isto parte de um pressuposto em tu perceberes entre aquilo que é uma necessidade de um cliente e aquilo que é uma necessidade do espaço que tu podes explorar, mediático e não mediático.
Eu chamo-lhe sempre tudo mediático, Mas porque tu hoje és um mídia, tens noção, portanto tu partilhas uma notícia Sim. que eu partilhei, ou que o meu cliente partilhou e tu achaste interessante e partilhaste, tu és um mídia que estás-me a ajudar naquilo, para o bem e para o mal, não é? Por isso é isso que nós fazemos, pá, e tentamos fazer isso, ou seja, acrescentar sempre valor a todo o processo, desde a origem da ideia até à execução. E deixa-me só agora, só para terminar, já vamos às startups. Pá, a execução é a parte mais importante do processo. Eu não vejo tanto na questão da ideia. A ideia é muito importante, mas podes ter uma boa ideia. É como as startups. Tens uma boa ideia, executas mal, borrou. Aquilo que as consultoras chamam de delivering, não é? Exatamente. E é por isso que muitas vezes somos procurados, é para fazer o delivering. Repara que pá, tu tens a ideia, pá, crias todos os conteúdos e depois ligas-me e dizes, pá, agora preciso que tu mandes o press release. E é isto muito que acontece. Eu tento contrariar, mas se tu fores a ver... Há uma coisa que para mim é um bocado estranha no mercado das RP, e acho que quem vê de fora também, que é ao contrário da publicidade, e eu fazer esta aplicação das startups por causa disso. Houve uma tendência à especialização. Eu que acompanho o briefing, a Magic Publicidade, e naquele caldito, estão as notícias dos dois lados. E nas notícias de RP às vezes vejo Fulano X abre agência de RP focada em comida. Fulano X abre agência de RP focada em famosos. São nicho. Perguntas, Mas faz é viável? sentido. Porque Em Portugal não há uma agência não de há. publicidade Em Portugal focada não tem em... escala. Em Londres faz sentido. Em Paris faz sentido. Se calhar em Madrid ou em Barcelona pode fazer sentido. Aqui não faz sentido nenhum. Mas eu deixo-me dizer que eu conheço algumas agências de publicidade focadas nesse nicho. Em comunicação, creio que há em turismo, mas com potencial internacional. Ou seja, tem a ver muito também com tu poderes agregar a comunicação internacional, que é uma tendência cada vez maior e estamos a analisar esse caminho também. Já fizemos algumas experiências e umas correram bem, outras não foram tão bem sucedidas, porque lá está, quer dizer, os bons jornalistas internacionais, tu tens acesso a eles, tens a contar uma história viável e interessante que seja adequado àquilo que eles procuram, mas nas startups isto está a acontecer também. E tens casos, sei lá, agência de comunicação para vinhos. O problema que se coloca é que depois acabas por ter concorrentes, no fundo. Não são concorrentes diretos, Sim. mas são concorrentes no mesmo espaço. Sim. E isso é um problema. Num país com esta dimensão, podes ter um negócio para teres 3, 4 pessoas, mas quer dizer, não podes escalar, não podes. Outra coisa que acho que é um problema comum, e também gostava de perguntar sobre o assunto, agora estamos a falar dos modelos das agências, acho que acontece também nas agências de publicidade, acontece certeza e em RP certamente também. Porquê é que existe este centralismo em Lisboa? Porque é um país pequeno. Mas vimos tantas vezes falar de Braga a crescer, o Porto a crescer. Na minha área tens poucos meios especializados locais. Sim. Portanto, aquilo que se procura são meios nacionais, meios de cobertura nacional, independentemente de terem correspondentes, etc. Falamos sempre no output do nosso trabalho, que é o espaço mediático. Mas nessa lógica nós falávamos disto de fazer com o telefone e com o mail, estar na Figueira da Foz, em Lisboa, mas sim, eu podia ter um escritório na Índia e estar a viver o meu período zen na Índia e estar a trabalhar e ter um conjunto de pessoas cá. Isso não era muito zen, estar a trabalhar. Não, sim, mas o que eu estou a dizer, eu posso trabalhar em todo o lado. Aliás, os nativos digitais e o teu trabalho, tu também o podes executar onde tu quiseres. Obviamente, vais ao cliente, tens que estar próximo do cliente, tens que estar perto dos problemas, podes resolver. Mas se fores a ver, o teu trabalho pode ser executado em qualquer parte. E por isso, Portugal é um país pequeno, não vale a pena. E é um país cada vez com menos espaço para tu explorares do ponto de vista mediático. Embora apareçam novos meios, meios que abrem, fecham, etc. E vai ser sempre confinado a um mercado de 10 milhões de consumidores, portanto estamos sempre limitados. Eu acho que a única solução é começares a fazer coisas lá fora. É isso que eu te perguntar, fazer PR para fora. Sim, também se faz. Acho que a tua agência está preparada para isso hoje? Nós temos um conjunto de parcerias internacionais que vamos fazendo, são pontuais, não temos um trabalho regular. Já por várias vezes coordenamos, e é um negócio interessante, coordenar de cá o trabalho internacional em vários mercados. Fizemos isso com startups. As startups querem comunicar em Portugal, não é para venderem um produto, é para recrutamento. Sim. Que é uma tendência cada vez maior, que chamam agora o employer branding.
É tudo o que pode impactar potenciais recursos humanos que tu queres trazer para a tua empresa. E, na verdade, todas estão a concorrer por esse espaço. Porque, se fores a ver, nenhuma dos nossos clientes vende um sorvete em Portugal. Tirando alguns casos, por exemplo, a Uniplaces, o impacto do negócio em Portugal é muito grande. Mas estas empresas tecnológicas não têm a própria Farfetch. Quer dizer, que Farfetch faz comunicação em Portugal para recrutamento, ponto final, dentro de uma estratégia de employer branding, sim, que inclui o espaço mediático, mas inclui também os mídias sociais, o LinkedIn, as ativações nos eventos, toda a experiência do empregado, do funcionário ou colaborador, chama-lhe o que quiseres. Toda essa experiência tem que ser trabalhada e é uma área que as RPs têm tido um papel cada vez maior. Antes chamávamos de comunicação interna. Uma inconfidência que eu vou pedir para cometeres, que é, continua a existir muito aquela lógica do CEO que contrata a agência de RP supostamente para trabalhar a marca, mas está preocupado mais em trabalhar o nome dele. Continua. É que é uma chamado ROI, Return on Ego. Está a pensar no outro ROI. Mas com não é Return on Equity. Existe, mas isso também é uma peça interessante, ou seja, não é por uma questão de vaidosos. Vaidosos existem sempre, vão sempre existir. Eu felizmente não tenho clientes vaidosos, mas eu percebo que seja uma parte importante, porque a liderança, quando nas componentes daquilo que é a percepção de sucesso, de êxito de uma organização, a liderança é muito importante, quer para efeitos de recrutamento, quer para venderes mais, a liderança, a reputação, a credibilidade. E por isso tem que ser trabalhado. É uma das peças que tem que ser trabalhada, é essa liderança. Não quero mencionar casos, mas nós temos casos e conheço outros casos que é bem feito. Isso é bem feito. Agora, até uma coisa poderás dizer se a pessoa é por questões de vaidosos. Eu vejo muito mais a questão do ego, mais a um nível não de liderança da empresa, mas a um nível de chefia. Por exemplo, os diretores de marketing, quando fazem todas as ações e gostam de mostrar que estão a fazer, vejo isso muito mais nessas chefias, sim, do que propriamente na liderança. A liderança deve ser trabalhada porque é uma parte muito importante daquilo que é a credibilidade de uma organização. Portanto, tens uma cara associada a uma marca. Portanto, se no dia em que essa cara não for bem trabalhada, a marca também perde o seu valor. Mas sim, há casos para tudo, mas isso é normal. Egos há em todo o lado, todos nós temos um bocadinho Todos temos. Os publicitários têm em especial. Sim. O Edson Antido costumava dizer que o publicitário, quando morre, tem 2 caixões. Um para ele, outro para ele. Eu ao contrário, por exemplo, se quiseres falar de prémios, sim, temos imensos prémios, somos nomeados para prémios. E são das poucas agências de RP em Portugal que investem mesmo nisso. Sim. Existem 3 ou 4. Que investem não é só no sentido de... Sim, isto é um investimento, no sentido de posicionamento. Mas eu não dar ao trabalho. O meu dia-a-dia não é pensar nos prémios. Os prémios são uma consequência dos resultados que nós temos. Mas há quem pense sempre nos prémios. Mas eu vejo isso na vossa área. Eu vejo a malta pensar, o meu objetivo é sacar o CAN. E, portanto, na realidade, o meu objetivo é ter bons resultados para os meus clientes. Se eles depois pudessem ser reunidos numa determinada candidatura e ser avaliados por um júri teoricamente independente que vai olhar e vai dizer, estes tipos fizeram um bom trabalho, ótimo. É bom para nós, é bom para as equipas, é bom para as pessoas que tiveram a trabalhar aquilo, é um reconhecimento daquilo que tiveram a fazer e fizeram bem. E isso, para mim, é fundamental existir. Mas não é para o ego. Não é para... Obviamente me ajuda. Não te vou negar, mas se eu for a fazer uma análise meramente de causa-consequência, os prémios não nos trazem mais negócio, dão-nos obviamente mais credibilidade, no processo de venda, quando estamos num concurso, estes tipos já fizeram umas coisas giras. Há uma coisa interessante, sempre como publicitário, um consultor de comunicação. Gostas da palavra consultor, não? Pode ser? Costumo usar. É um bocado velhota também. É um bocado velhota. Sempre como profissional das RP. A PRman e um publicitário se encontram à conversa do briefing. Que é a marca X quer criar uma campanha e mais ou menos, corrijo-me se eu estou enganado, mais ou menos o processo é o seguinte: chama a agência de mídia, é a primeira, portanto, para comprar a mídia, a seguir chama a publicidade
depois chamas RP, ou às vezes chamam mais ou menos em conjunto, mas nunca juntas, e depois ainda entra a ativação, o digital, social media, as outras agências todas, e depois daquele caldinho todo sai uma coisa, mais ou menos muitas vezes disforme. Ok? Quando é que vai chegar o dia, e já pediste a vários clientes meus, em que nos sentam todos à mesma mesa? Ou porque é que isso não Já acontece? acontece. Já. Já acontece. Sim, já acontece. Já tenho visto algumas coisas interessantes. Nós não somos chamados para os grandes concursos das grandes empresas, mas tenho a ideia de que isso já começa a ser uma preocupação do decisor que está do lado de lá, em organizar e tentar consolidar todas estas áreas, mesmo tendo diferentes tipos de parceiros. Eu tenho participado e tenho trabalhado em conjunto em algumas campanhas, juntamente com a agência de publicidade e com a agência de mídia. Para nós é um bocado indiferente, não é? Porque eu não vou ter mais notícias só porque a agência de mídia está a gastar mais dinheiro naquele meio, porque felizmente existe essa fronteira entre o comercial e o editorial. Mas eu tenho assistido, acho que há uma preocupação cada vez maior. E repara que. Mas não sentes o que me irrita um bocadinho. a quintinha. Ou seja, tu dás uma ideia e o diretor criativo está do outro lado e diz: bem, então vem para aqui este gajo dar ideias. Pá, mas isso é cada um sabe de si. Eu gosto de trabalhar sempre em equipa e gosto de dar ideias e às vezes algumas bacuradas. E também gosto de avaliar as outras dentro daquilo que é o meu trabalho. Ou seja, tu podes ter uma grande ideia e dizer, mas isto ali não vai resultar. Dizes, vai. Não vai porque eu já tenho a experiência de o fazer, não é? Por isso, se calhar o ideal é trabalharmos em conjunto na origem, a montante, para podermos trabalhar e que estejas tu um enorme sucesso do ponto de vista dos resultados daquilo que tu queres atingir, vender mais produtos, etc. E eu, naquilo que é dar mais visibilidade para te ajudar a vender mais produtos. Tenho visto, eu acho que há um bocadinho de tudo, sim, mas irrita-me um bocadinho quando nos contactam a dizer, olha, pronto, já temos isto tudo, agora se faz favor, faz aí o press release. Olha, eu dou-te um caso muito interessante que se trabalhou mais ou menos em conjunto, não trabalhámos em equipa propriamente entre as agências, e eu até conhecia quer o diretor criativo, quer a pessoa da área dos mídia, quando foi o lançamento do LX em Portugal. O LX era o nosso cliente, o LX, o grupo, Fichés era o nosso cliente, já tínhamos stand virtual, não virtual, e íamos lançar o LX em Portugal. E portanto o trabalho da RP foi moldado também em função daquilo que era a campanha criativa, os conteúdos da campanha criativa, que era a música da Lena D'Água com o Robô, levar a Lena D'Água aos programas ou seja, cruzámos tudo um bocadinho para potenciar ao máximo, e foi um caso de êxito e bem trabalhado, e era bom nós sabermos do lado da Mindshare quais eram os mais que estavam a investir, era bom percebermos qual era o conteúdo da campanha e que tipo de conteúdos nós podíamos trabalhar do ponto de vista editorial para potenciar, seja do ponto de vista institucional, seja do ponto de vista da marca, seja do ponto de vista... E foi um êxito. Pá. Aquele primeiro ano foi um êxito. Até nós, por exemplo, em termos de reportagem, com todos os ângulos que nós criámos, mais ou menos criativos, tivemos para aí 16 reportagens em televisão. Sobre o LX, sobre a questão de comprar e vender, e as pessoas desfazerem-se e pouparem, ou pela poupança, ou pela oportunidade, ou para tu largares os velhos hábitos que tu vais guardando e acumulando porcaria dentro de casa. Pessoas com enorme sucesso que tinham-se desfeito de garagens e que ganharam não sei quantos mil euros. Uma coisa que lá fora já se faz há muito tempo. Mas isto foi tudo coordenado e aí o trabalho foi fantástico do cliente e fizemos um bom trabalho, cada um com a sua área. Pá, ninguém andou aqui a opinar o trabalho uns dos outros, mas ficou bem. Por isso eu vejo isso com bons olhos. Chateia-me é que depois seja tipo, olha, isto está tudo montado, agora fazem um press release. Qual é o preço para o press release? Pá, isso eu não aceito. Não aceito e é um combate que eu acho que todas as agências deviam fazer. Pá, pelo menos algum valor tem que se acrescentar no processo. Nós estamos a ficar sem tempo e ainda há aqui umas coisas que eu te queria perguntar. Uma delas é, tu abraçaste um desafio novo há relativamente pouco tempo, estar na direção da APCOM. Como é que tu olhas? É uma coisa que eu, como sabes, vim agora de Varsóvia ontem. De Varsóvia num evento de publicidade onde juntava, que era incrível mesmo, do ponto de vista da quantidade de pessoas que conseguia juntar na Polónia para discutirem o mercado durante todo o dia. E estava lá com um amigo que tem uma produtora de publicidade. Ele dizia, pá, isto em Portugal seria impossível, porque o mercado português, metade não vinha porque não queria encontrar a outra metade. O que é verdade. Eu acho que a GRP também é assim, pelo que eu vejo de fora, quando vou beber copos, pelo que eu vejo também me parece assim. O que eu noto, sim. A associação poderá unir mesmo o mercado? Eu admito que sim.
pondo de lado os egos e de cada uma do ADN de cada uma das consultoras, das agências. Eu acho que há algo que nos une, não é? Há um denominador comum. E é bom que o setor esteja unido, porque a nossa ameaça não é só o fim dos mídia. E nós estamos muito focados ainda nos mídia. A nossa ameaça vem do vosso lado. E tu facilmente podes-me tentar substituir e oferecer também a parte que corresponde a RP. Seja na vertente do last mile, que eu costumo chamar o last mile porque isto vem das telecomunicações, portanto é aquele o acesso ao jornalista, ou tu entrares porque na realidade ou nós de facto nos juntamos e nos defendemos. Eu dou-te um caso, não devia falar isto porque eu não sou porta-voz da APECOM, mas um dos pontos que nós queremos fazer valer e ter também as empresas do nosso lado é muitas vezes naquilo que é o briefing, que é deixar-se de mandar não sei quantos pedidos de 20 orçamentos para tu estás a trabalhar para uma proposta com 20 empresas. Isto não faz sentido. E do vosso lado, da APAP, eu tenho visto de facto que existe todas são concorrentes, mas existe um denominador comum na defesa da coisa. Eu admito que sim, enfim, eu admito que a Capcom pode fazer um bocadinho esse papel de união, mas eu acho que tem que também nascer da parte dos empresários e dos donos das agências um bocadinho a necessidade de trabalhar mais em conjunto. Mas eu acho que, apesar de tudo, ainda vejo alguma concorrência saudável. Um miúdo que queira ser consultor ou trabalhar numa agência de RP, o que é que vai estudar hoje em dia? Eu frequentei uma aula, eu estive inscrito no curso de comunicação empresarial da ESCS. Frequentei a primeira aula e depois nunca mais lá pus os pés, sou sincero. Mas porque o que é que ele vai estudar? Acho que aquilo não tem nada a ver com o mercado. Sim, tens os cursos de comunicação empresarial, o jornalismo, e depois não tem saída. E podem encontrar, obviamente, nas agências algum espaço. Mas não, reparem, eu até agora estou em processo de recrutamento. O perfil que eu quero é um bocadinho fora disto tudo. Pessoas que venham de uma determinada área e que nos obriguem a pensar. Não, tá. info@corpcom.pt mas que nos obriguem também um bocadinho a acrescentar valor. Há uma área fundamental, conteúdos. Independentemente da pessoa ter tido formação na área de comunicação social, comunicação empresarial, jornalismo, a área de conteúdos vai ser uma parte de sustentar. Conteúdos, não necessariamente conteúdos editoriais para vender aos jornais, mas próprios conteúdos. Tu criares os teus próprios own media e potenciares os teus conteúdos e teres tráfego, as pessoas procurarem os teus conteúdos, mesmo que por trás esteja um fim comercial. Isto eu vejo um caminho muito, muito interessante e não precisam de vir necessariamente do jornalismo ou da comunicação empresarial para os fazer. Há gente aí com talento noutras áreas, mas obviamente que é preciso na nossa área, pressupõe sempre escrita, é sempre preciso ter talento nessa área. O miúdo sim, apesar de tudo ainda são as fábricas de futuros consultores, ainda bem daí. Mas olha, repare, eu jornalismo zero, bola. Eu quando entrei no semanário, na redação do semanário, eu estava no curso de gestão, para escrever, eu não sabia escrever, muito menos uma notícia. O teu diretor era o Marcelo, na altura ou não? Não, na altura o diretor ficou o Álvaro Mendonça. Okay. E depois a economia foi liderada pelo Salvador da Cunha. E depois foi uma equipa giríssima, foi um período muito giro, onde aprendi. Semanário económico, ok. Não, semanário só. Sim, semanário que tinha a revista ao lado. Foi um projeto giro, na altura o semanário tentou... Fizeste alguma reportagem do Baile da Chita? Foi depois do Marcelo. Nunca fizeste a reportagem do Baile da Chita? Não. Eu lembro, o grande número do Olá era o Baile da Chita, sempre. Era, não sei. É verdade. Eu trabalhava na economia. E foi um período muito interessante de aprendizagem. E pronto, depois podia estar aqui a contar o trajeto todo, foi um trajeto muito, muito engraçado. Mas eu não vim do jornalismo, longe de mim. Eu nunca pensei na vida poder exercer jornalismo, que foi o que eu fiz, nunca fui jornalista, exerci durante 3 anos. E vim para esta área da comunicação, marketing, já fiz um bocadinho de tudo nestas áreas complementares, mas
nunca pensei, pá, o meu objetivo era ser gestor. O que é que isso for? Trabalhar num banco, um consultor, numa Deloitte ou numa... e portanto eu acho que tu és o resultado de todas as experiências que a vida te vai apontando à frente. vai apontando, até encontrar a tua mulher num... Não encontro Isso, pá, piar. isto é tudo um bocadinho E isso. nem eu trabalhar em piar. Olha, entretanto. Mas é isso. Pá. Eu acho que fundamentalmente aquilo que eu procuro e que as pessoas tenham é que elas se questionem todos os dias naquilo que é saber que estão a acrescentar valor a um determinado processo. Pá, que não seja coisa, dá-me informação, faz um press release, cria base de dados. Pá, isto é tu pensares o que é que tu podes criar em função de um determinado contexto, que iniciativa podes criar, qual é a mecânica dessa iniciativa, quais é que são os argumentos para tu poderes fazer, porque isto preenche aquilo que é o briefing ou o objetivo, que é chega ali, atinge aquela pessoa e procurares todos os dias ter ideias de conteúdos e de coisas que possam ajudar o cliente naquilo que é o seu objetivo. Por isso. Uma pergunta final. O que é que tu dirias a um cliente para não prescindir de ter uma agência de RP, continuar a ter uma agência de RP no futuro? E não internalizar esse processo ou passá-lo para uma agência de publicidade? Sabes que se eu estivesse do lado da empresa, como já estive, iria sempre procurar ter uma agência para me apoiar. Mas não é para fazer o trabalho de SAP, que é o que normalmente os clientes fazem. Agora faz aí o press release. Eu vejo com muito interesse que se crie internamente uma estrutura de PR, mesmo com o suporte de uma agência. Por isso, eu sou o primeiro a dizer ao cliente se faz sentido ou não trabalhar comigo. Depende muito daquilo que é o objetivo do cliente e depende daquilo que é o valor que eu lhe consigo acrescentar. Mas para determinadas áreas, eu vejo que o cliente precisa. Nós, por exemplo, a EDP tem uma equipa, tem uma redação lá dentro, provavelmente a maior redação do país, de ex-jornalistas que estão. A EDP, tem os canais internos, a informação, excelentes jornalistas, foram excelentes jornalistas e continuam a fazer um trabalho lá de jornalismo interno. E eu vejo que muitas vezes, tendo trabalhado com eles, por exemplo, na EDP Coljaz, poderia fazer sentido terem o apoio de uma consultora para determinadas áreas, porque tu, no fundo, também precisas de ir beber cá algumas ideias, e isso às vezes não é feito, mas fazem um bom trabalho na mesma. Por isso, eu não sou aquele que defende para fazer só para manter o negócio. Se fizer fazer, depende do cliente, depende do valor que eu consigo acrescentar. Se eu vir que eu não acrescento valor, não quero trabalhar contigo, não te vou adiantar nada. Só para te estás a pagar, só para o negócio não faz sentido. Obrigado por teres vindo. Obrigado.